tarde é sempre um desafio maior, né? Esse horário pós-almoço, responsabilidade de deixar o pessoal acordado, né? Obrigado aí pela presença. A gente aqui vai discutir um tema que eu acho super pertinente e ao mesmo tempo muito desafiador, né? Que é como trazer inovação para instituições tradicionais, né? E aqui, para a gente bater esse papo, estou com os queridos Felipe Cabral e João Spínola. Vou pedir aí para cada um começar se apresentando rapidamente. Depois eu me apresento também. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Felipe Cabral, eu sou CMIO do Hospital Moinhos de Vento, eu sou médico de formação. Tive o prazer... Explica aí o que é essa sigla bonita. Já explico. Tive o prazer de me formar com o Felipe na UERJ, depois fiz pediatria na UFRJ, fiz UTI pediátrica na PUC do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado na PUC do Rio Grande do Sul, fiz gestão na FGV e entrei nessa área aí de digitalização da área da saúde, né? Comecei com projetos de telemedicina lá atrás, em 2016, onde a telemedicina não era nem liberada ainda, a gente fazia projetos de pesquisa. E hoje eu assumo uma posição do Moinhos de transformação digital, que é o médico que está do lado do CEO, do lado do CIO, do lado do cara da tecnologia, traduzindo as necessidades do paciente, a necessidade da equipe assistencial, para que essa área de TI coloque em prática, né? Então eu cuido da operação da telemedicina, então toda a telemedicina do Moinhos está comigo, cuido da jornada, junto com a TI, da jornada digital do paciente, e cuido do projeto estratégico de inteligência artificial, que a gente vai falar um pouquinho aqui, nesse ano, como uma parte da transformação digital da instituição. Então, isso é mais ou menos o que eu faço, ou pretendo fazer, tento fazer no hospital durante o ano. Eu estou tentando contratar o Felipe para a Leve aqui, mas... Brincadeiras à parte, eu sou João Spínola, tenho 20 anos na saúde suplementar. Falar de inovação na saúde suplementar é sempre... Falar da inovação em saúde é sempre um desafio. Na saúde suplementar acho que é um dobro, né? Um órgão bem regulado. Estou há 5 anos à frente da Leve Saúde na parte ambulatorial. Então, estou aqui para a gente trocar um pouco de ideia e falar um pouquinho de inovação aí. Falar um pouquinho do que a gente está fazendo na Leve e o que a gente pretende fazer de inovação lá. Legal. Rapidamente me apresentando, eu me chamo Felipe Nirenberg, sou médico, radiologista e ao longo da minha trajetória eu acabei, né, dando um pequeno desvio de não seguir a atividade assistencial, fui para a área do empreendedorismo, fundei startups, vendi já startups, fundei startups de novo, é isso que eu gosto desse tema, gosto desse ecossistema, gosto de bater papo, então para mim é um prazer estar aqui. Eu começar perguntando para o Felipe, uma instituição centenária, né? Quase centenária, que é o Hospital Moinhos de Vento, uma referência nacional e internacional. Quais são os principais desafios, né, de tentar trazer inovação para uma instituição, né, desse porte? Eu sempre brinco lá que tem tudo para dar errado, né? É um carioca tentando inovar no Rio Grande do Sul, numa instituição alemã de quase 100 anos. Pô, a chance é zero isso acontecer, né? Então, assim, acho que a principal característica tem que ser a resiliência. Eu acho até de vocês também, né? A gente estava conversando um pouco lá fora, eu não sou um empreendedor que nem esses dois aqui, e eu invejo os dois, que eu nunca vou ser, mas eu sou um intraempreendedor. Eu, dentro da minha instituição, de uma grande instituição, eu sou um dos responsáveis por gerar novos negócios também. E isso é um desafio enorme, porque é uma instituição que é uma instituição rígida, com processos rígidos, que para você pivotar ela é muito complexo, é muita gente. A gente hoje tem um faturamento de 1,5 bi por ano, 550 leitos, mais de 5 mil funcionários
de CLT e mais de 5 mil médicos que estão cadastrados lá no Moinhos. Então é muito complexo você fazer alguma coisa. Então isso é super desafiador desde o início. E qualquer tipo de inovação, acho que aí é um tema que a gente podia falar sobre isso aqui durante horas, que é a gestão da mudança, né? Para você implantar a mudança numa instituição dessa é muito complicado. Então o primeiro desafio é você encontrar alguém que vai encampar aquela mudança junto contigo, né? É você identificar. Primeiro, eu vou dar um passo atrás. Primeiro, você identificar os problemas, para você não ficar pautado por fornecedor. Então, uma coisa que a gente fez esse ano, no projeto estratégico de IA, foi eu fiz um levantamento de toda a instituição e aí entrei em processo de todas as áreas do Moinhos. A gente tem mais de 30 áreas, eu entrei nos processos, todas as áreas, e vi os gaps nesse processo. Identificando o gap nesse processo, eu comecei a ver o que a IA, eu estou falando de IA agora, o que a IA poderia impactar nesses gaps. Encontrei 127 oportunidades de impacto da IA nesses gaps. Então, primeiro de coisa, já não sou mais pautado pelo fornecedor. Eu sei os meus 127 problemas que eu tenho que atacar. E aí, a partir daí, eu vou para o segundo passo, vou priorizar esses problemas. Chamei a área de novo, falei, cara, a gente tem esses problemas aqui da sua área, me ajuda a priorizar eles. Priorizamos, e aí depois eu analisei junto com a TI e vi qual era o que era mais fácil a gente resolver e mais difícil. Botei na matriz de prioridade. Aí eu tenho lá minhas 20 prioridades. Aí o terceiro ponto, que eu acho um dos pontos talvez fundamentais, que é você olhar e falar assim, qual a área que vai encampar essa tua mudança, né? Porque senão você entra numa área que ela não quer fazer. Ela não está afim de resolver o problema dela. Então a gente identificou quais são as áreas e agora a gente vai entrar nessas áreas para trazer o impacto. Então a principal dificuldade é encontrar o problema, depois é encontrar pessoas que vão querer de fato resolver aqueles problemas. E aí eu acho que o rollout é a parte mais fácil, sabia, cara? Depois que você já encontrou o problema, já encontrou a pessoa que quer resolver, testou, deu certo, aí só depois sai para o rollout. Mas aí eu acho que é até a parte mais fácil. A figura assim de um transatlântico, né? Assim, cara, é um cara querendo inovar, empurrando o transatlântico, né? Para tentar gerar mudança e movimento, né? E aí, pegando o gancho, João, estamos falando aqui de uma instituição centenária, mas a Leve, ela entrou num mercado que é ainda mais complexo, né? Um mercado regulado, um mercado concentrado, né? Quase monopolizado. Então, assim, entrar nesse mercado sem inovar é morte certa, né? Você não tem como brigar com os grandes players que já estão estabelecidos. Mas, ao mesmo tempo, como é que você inova num mercado como esse, né? Assim, quais são as resistências? Conta um pouquinho desse teu desafio. Esse desafio, acho que é de toda a área da saúde suplementar, né? Porque a gente fala um pouquinho sobre... A gente está falando de uma instituição centenária, mas a ANS parece que é centenária também, a regulação, a agência, né? Então, a gente tem um desafio muito grande e a gente sempre vem com um propósito de inovação. Então, acho que o que a gente faz muito lá é primeiro achar o porquê, que foi o mapeamento, e depois explicar o como que a gente vai fazer. Que aí você já vendeu isso para a sua equipe, vendeu isso para as diretrizes que vão ser impactadas, e aí fica mais fácil a implementação, né? Mas a Leve, como uma instituição de 5 anos, 100 mil vidas no Rio de Janeiro, que é um marco histórico, a gente não conseguiria fazer isso sem inovar de dentro para fora, né? Porque eu tenho 21 anos de saúde suplementar e eu sempre reclamava isso sobre as empresas. Já fui de Jamil, já fui de Sul América, outras empresas assim, e todas na mesma batida, todas as mesmas batidas, né? A gente fala que foco no paciente era o papo antes de isso já vai 20 anos atrás, o paciente no centro, né? Então a gente tem um desafio muito grande hoje, mas eu não acredito só que seja uma função dos órgãos regulamentadores também embarrear ou autorizar alguma tecnologia dessa, mas depende muito da construção da gente, do que a gente vai fazer para fora, né? Então, eu vejo muitas empresas fluindo nesse mercado de saúde suplementar, mas ainda com dificuldade de inovar pela própria barreira de quem trabalha na área da saúde, né? Quando a gente iniciou a Leve lá em 2018, a gente optou por trazer ninguém do mercado de saúde.
para não ter as barreiras que tem o mercado de saúde. Com o tamanho que a gente se proporcionou hoje, 850 colaboradores, 100 mil vidas, é inevitável você não ter gente de saúde, né? Mas isso constituiu a nossa cultura de dados e fatos, construiu a nossa cultura de inovação, e agora a gente está nos fortalecendo mais na parte assistencial, fortalecendo a cultura médica, que é super importante, né? Quando a gente fala de um monte de transformações, mas a gente hoje tem infinitos dados e talvez trabalhamos muito poucos com eles. Então essa é a nossa dificuldade hoje. Eu acredito que mais alguns aninhos isso vai melhorar bastante. A gente, na saúde, a gente historicamente é treinado, estou falando aqui como médico, né, na nossa formação, para não inovar, para não inventar. E faz sentido, né? Assim, ninguém quer ser cobaia de um médico. Assim, a gente é treinado ao contrário, para validar. Aí acha que tá bom, não, vai lá e testa de novo, porque no final das contas você estava muito voltado e falando na vida, né, do paciente, ou seja, isso aos poucos a gente vê que foi um trabalho muito longo, mas que vem mudando. A gente começa a ver diversos esforços, né, e a inovação chegando de forma mais intensa na área de saúde, até porque você pode inovar dentro da área de saúde em diversos outros locais antes de pensar diretamente na assistência, né? É o que eu queria agora provocar vocês, né? A gente falou um pouco de teoria. Assim, conta pra gente um caso bacana em que vocês conseguiram trazer uma inovação, assim, como é que foi e o impacto que ela trouxe, seja positivo, seja frustração, etc. Antes eu vou fazer um paralelo aqui com o que você falou, da inovação e da parte da saúde, né? A gente fez o planejamento estratégico no Moinhos, acho que deve ter uns 2 anos, esse ciclo, uns 3 anos atrás. E aí a gente é um hospital de excelência, o nosso foco é a qualidade, né? Só que a gente tinha excelência no mapa estratégico, excelência do lado da inovação. Aí eu falei assim, aí a gente começou a discutir, eu falei, cara, eu vou falar uma parada polêmica aqui, né? Pô, levantei a mão e falei assim, galera, eu acho que a gente tem que tirar a excelência dali. Ou a gente tira a inovação. Como assim, pô, vou tirar a excelência? Eu falei, cara, porque a gente, é tão difícil a gente implantar um novo negócio dentro do Moinhos. Por exemplo, na pandemia, a Siemens me emprestou um eco. Falou assim, Felipe, leva o eco e vai fazer na casa das pessoas, ultrassom. Eu falei, montei o time que é rapidinho, te juro, fiz um mapeamento, não tinha ninguém em Porto Alegre fazendo isso. Não tinha ninguém. Montei o projeto, montei o produto, precifiquei, fiz tudo, montei a equipe. Não, mas como é que vai levar? Não, o carro está adesivado? Não, a vigilância fez não sei o quê, o fulano falou não sei o quê. Você contou esse projeto para não sei quem? Galera, resumindo a história, demoramos 10 meses para implantar o projeto, já tinha 5 pessoas fazendo. Você está entendendo? Então você não tem como. Se você quer ser excelente ou você quer ser inovador. Então o primeiro ponto, acho que tiramos, tá? Se você olhar o mapa estratégico do Moinhos, não tem excelente. Claro que a gente não ficou contando isso para ninguém, acho que é a primeira vez que estou falando isso em público, mas a gente tirou. Não que a gente não vá ser excelente, mas, cara, né? A gente se... Acho que não é gravado aqui, então vai continuar só... Nem está ao vivo aqui. É só entre nós. Acho que foi pergunta mesmo, esqueci. Contar um caso. Bom, não deixa de ser uma tentativa de inovar e que foi uma frustração, né? Isso foi um caso, foi uma frustração, mas aí pelo menos a gente conseguiu agora implementar essa cultura de, cara, vamos inovar, vamos pensar diferente, vamos tentar botar produto na rua, que talvez ele não tenha 100%. É claro que não numa área da saúde específica que você vai causar algum mal no paciente, mas algum produto que não esteja 100% rodando, que o pagamento não vai funcionar, tá bom, você... muda isso aí. Até agora aconteceu, trocamos uma máquina de cartão de crédito lá e ninguém consegue mais comprar minha telemedicina. Pô, mas legal, trocou a máquina, precisava, tá tudo certo, vamos resolver, entendeu? Você falando, dá um caso muito rápido, a gente tem 100 mil vidas hoje e dessas 100 mil vidas, 60% está acima de 60 anos. Nosso público tem mais essa barreira de dificuldade de inovação. E começamos um trabalho junto com o CTO da companhia, o time de inovação, soltaram o novo app, o app ficou do caramba, vamos acabar com as impressoras dos consultórios.
acaba com as impressoras do consultório, tira todas, amanhã está sem impressora do consultório. Primeira paciente, cadê o meu papel para eu levar para casa? Não, senhora, tem um app. Só uso o WhatsApp, não quero saber de app. Nem uso... Então, a gente desenvolve tecnologias dentro de casa, no escritório, ou pensando... E aí vem o teste. O primeiro teste já te dá um tapa na cara, fala, calma aí, olha para trás o processo, revê. Então, acho que esse caso foi muito emblemático, porque as clínicas economizamos tanto de papel, vamos economizar tanto de impressora, mas a deseja do usuário. Então, a gente tem que pensar um pouquinho também nessa questão. E sabe o que é legal de você estar dentro das áreas, esse projeto que eu fiz de eu estar dentro das áreas, no assessment de todas as áreas, você descobre umas coisas que são fenomenais, né? Eu estava no financeiro lá, eu estou falando sobre esse ciclo da Receita, e aí o cara está contando um processo lá que, sei lá, o Moinhos tem 20 contas bancárias. Primeiro, não sei nem porquê, nem sabia que tinha 20 bancos, primeiro de conversa. Como é que concilia? O cara tem 20, como é que concilia? Aí fica, desculpa a expressão, mas deve ser um infeliz, porque quem faz isso é um infeliz. Ele não pode ser feliz na vida baixando o boleto do negócio. Aí, o cara baixa o PDF do troço de 20 contas, juro, todos os dias. Uma pessoa, eles nem revezam, uma pessoa faz. Baixa 20 boletos, como é que chama? Extratos. Baixa 20 extratos. Pô, olha tudo, passa todos pro Excel. Imagina o que deve entrar e sair de dinheiro da conta do mês durante um dia. Passa todos pro Excel para fazer a conciliação ali e depois ela clusteriza no negócio. Isso aqui é sei lá o quê. Eu falei, não, ninguém faz isso. O cara falou assim, não, essa pessoa aqui todos os dias ela faz isso. Caraca. Fica tranquilo, não é um privilégio. Fazem com boletos de 100 mil beneficiários também, cara, para fazer conciliação. Tá maluco. Eu falei, não, deixa eu te ajudar. Agora a gente está fazendo um projeto lá de aplicar agente de IA para apoiar essa pessoa. Mas, coitada, eu acho que ela até vai ficar deprimida, que ela não vai ter o que fazer quando a gente implantar esse negócio. E aí, assim, uma coisa que eu queria explorar com vocês, né? Porque ambos comentaram de encontrar áreas ou departamentos ou pessoas que abracem e falem assim, não, eu vou ajudar a fazer o projeto acontecer. Mas isso para uma grande instituição, você ficar exposto a depender de alguns indivíduos é bastante limitante, né? Então o que eu queria perguntar assim, existe alguma estratégia de como alinhar essa cultura, esse comportamento de estar aberto, de querer resolver os problemas de forma nova? Ou seja, como é que eu alinho toda a minha instituição para eu não ficar dependendo de alguns seres iluminados que falam assim, putz, isso aí é legal, vem que eu vou te ajudar para você colocar o seu projeto de pé. Não, isso aqui é uma diretriz, é uma cultura, todo mundo vai fazer, porque é importante e isso emana de uma cultura, né? Como é que... Eu acho que para mim vai ser mais fácil responder que é uma instituição de 5 anos, né? Então, a gente já nasceu com essa cultura dentro da companhia. A gente já nasceu com a cultura de inovação aberta. Um dos grandes discursos que a gente faz na companhia é erra rápido, vamos embora. Então, esse caso da excelência e inovação que o Felipe citou aqui, talvez algum dos nossos colaboradores já estava com um carro com eco dentro e atendendo o paciente, às vezes a gente nem estava sabendo nesse ponto, né? E depois, não, falta acertar algumas coisas. Então, a gente tem alguns ritos de gestão importantes que acontecem na companhia, mas o mais importante é que a alta diretoria e a presidência acreditam nesse setor de inovação. Acreditam que isso pensar sempre como morrer o nosso produto e nascer um novo produto, né? Então, hoje, na companhia, todos os nossos encontros de segunda, a gente todas as equipes, todas as gestões, né, das equipes nossas, para falar sobre inovação, falar de resultados, falar do como é que estão as áreas. E isso é muito aberto, o discurso muito fácil nas nossas unidades. Então, isso para a gente é um pouquinho mais simples. Quero aprender um pouco com o Felipe sobre isso, porque deve ser um grande desafio. Eu não sei. Quando alguém souber, me conta. É difícil. Você tem que ter muita resiliência. É claro que isso tem que vir de cima, né? Não adianta. Mas uma instituição muito grande, de muitos anos, é muito difícil você conseguir
inovar. Mas eu acho que o principal, talvez eu já tenha até falado, o principal é isso, é você entrar nas áreas, você ver o problema da pessoa e aí você começar a resolver o problema da pessoa, porque ela vai se engajar em resolver o problema dela, né? E quando você começa a engajar a pessoa que ela está mais disposta a engajar, os outros do lado, eles vão acabar que vão sendo engajados juntos. Mas uma coisa, acho que é a educação também, passar, ainda mais numa instituição de 100 anos, você passar por um processo de educação, de reciclagem, é super importante. A gente estava falando aqui do lado, a gente criou um MBA em A na saúde. E a gente obrigou 20 executivos nossos a fazer esse MBA. Obrigou não, porque eles também queriam, mas enfim... Eles... Foi sugerido. Foi sugerido. Igual pular de paraquedas e puxar a cordinha. Isso, é isso aí. Vai, sugere ele. Ele recebeu uma cartinha do CEO dizendo que foi convidado a participar do MBA. E se ele não respondesse, ele recebia uma ligaçãozinha. Mas isso faz com que a pessoa ela saiba o que pedir, ela saiba o que aquela ferramenta é capaz de fazer. E aí isso ajuda você no processo de inovação, no processo, nesse caso, de implantação de IA, né? E aí o meu CEO, que é um cara fantástico, ele falou assim, não, eu quero fazer esse MBA. Aí eu falei, bicho, você não vai fazer, são 432 horas, é sem noção você sentar 432 horas, você... deixa que eu faça um pocket para você. Então ele pediu para a gente montar um curso pocket desse para o board. E é o que a gente está fazendo agora. Então, assim, aí eu vou ensinar o cara a desenvolver, vai ter aula de Python, vai ter aula de Love, vai ter aula de N8N. Porra, mas será que o board quer saber isso? Não, mas pelo menos ele sabe o que aquele negócio faz, ele sabe pedir e ele não é enganado depois pro cara da TI de falar assim, isso aqui não dá para fazer não. Eu fui fazer curso de Python, desenvolvimento em Python, não sei se eu falei, eu fiz. Por quê? Porque eu pedi as coisas para TI e o cara falou que não dava. Aí agora, eu falei assim, não dá? Tá bom, não deixa que eu faço. Então, assim, só o fato de você ter o conhecimento já faz com que você saiba pedir. Não é nem que você vai fazer, eu não vou fazer. Mas ele sabe, porra, esse cara é louco. Se eu não fizer, ele vai fazer. Então, acho que isso tem isso uma coisa da liderança, né? Isso você falou do... Porque, assim, às vezes a gente vê lideranças meio esquizofrênicas, né? Porque fala assim, não, eu quero inovar. E aí fala assim, ó, todo mundo, vamos lá, vamos inovar. Aí o cara vai, primeiro problema que dá, primeiro erro que dá, aí o cara vai, toma-lhe um esporro. Então, assim, como você vai inovar se não há uma cultura, e por isso que eu acho que talvez tão importante essa coisa de educação das lideranças, porque não há espaço para um ambiente inovador se não há tolerância para o erro. Né? É óbvio que você tem que entender aonde você vai errar, né? Até para você saber se é uma área que dá para mexer ou não dá, mas se não houver isso e que venha da liderança, o cara não faz, porque assim, porque eu vou tomar risco, porque se der certo, assim, os louros não vêm para mim, e se der errado, a culpa vem toda para mim, né? Então, acho que isso é um ponto super importante também. Quer acrescentar alguma coisa, João? Não, aí acho que o fato de errar rápido, que eu já tinha falado, mas também reconhecer os acertos, né? E você privilegiar isso. Esse é um ponto importante. Que aí sim você está realmente executando essa cultura de inovação, né? E a gente vê muitos cenários, né? Pô, inova aqui, aí inovou, pô, por que você fez isso aqui? Sai fora. Recebe a ligação do CEO, recebe a ligação. Mas é isso. Bom, muito bem. Agora eu queria pegar um olhar meio para o futuro, né? Assim, se vocês tivessem que trazer tendências, quais tipos de tecnologia, o que vocês estão olhando e dividir aqui com o pessoal que está assistindo, o que vocês trariam? Bom, na Leve a gente está planejando muito agora como melhorar a parte assistencial de fato, né? Trazendo um projeto de cockpit médico, que a gente chama, que é toda a interoperabilidade médica de fato entre hospitais, as clínicas nossas próprias, e por isso que a gente acredita muito na verticalização desse produto. A gente não acredita, porque para eu conectar com 40 hospitais é mais fácil eu conectar com um hospital que detém 60% da minha carteira, mas a qualidade dessa informação na tomada de decisão. E para isso, a gente está comentando de MBA aqui, a gente está traçando alguns cursos para os médicos da ponta, para quem atende, né, de fato.
né? Para que quando chegar essa tecnologia na ponta, no meu ambulatório, facilite esse atendimento, né? Então, eu vejo hoje a jornada do paciente ainda muito quebrada na saúde suplementar como um todo, né? O medo de, se eu dar toda essa informação para o meu paciente, ele pode sair daqui e ir para uma Bradesco. Cara, não. Então isso existe nessas instituições e a gente está quebrando isso agora, né? E tentando comunicar com o paciente onde que ele quer ser comunicado. Infelizmente no Brasil o WhatsApp é o WhatsApp, né? Não tem jeito. O meu avô utiliza o WhatsApp, então fica mais fácil para ele utilizar o WhatsApp, mas a gente vai chegar na comunicação com ele, por mais que a gente tenha desenvolvido o app, por mais que a gente está desenvolvendo as tecnologias, é comunicar com o paciente onde que ele quer ser comunicado, que é uma grande dificuldade nossa ainda, mas acho que o futuro está muito... A gente está falando de um ano, né? Porque futuro hoje está difícil a gente falar de 5, 10, o futuro está curto, né? O tempo está curto, mas é isso. Eu acho que a gente não vai fugir de falar de IA, né? Como o futuro próximo e o futuro mais longínquo, né? Eu costumo falar que se a gente se der conta, esse é até um estudo que saiu, a gente está vivendo pela 4ª vez na história e a gente tem que se orgulhar da gente fazer parte da história, 4ª vez que o homem está se dando conta que ele não é o ser supremo, né? Falam que é o 4º golpe narcísico, né? Que o homem olha e fala assim, caceta, brother, existe alguma coisa melhor do que eu. Primeiro foi Copérnico, né? Quando falou que a Terra não é o centro do universo, é o Sol. Você está girando em torno do Sol, se liga. Depois foi Darwin, que falou que a gente veio do macaco. Falou assim, cara, você não é o todo-poderoso, você veio do macaco, relaxa, é isso, tá? Depois foi o próprio Freud, né, que fala que a gente é muitas vezes irracional. Foi o 3º golpe narcísico, segundo Freud. E o 4º é da IA, né? A gente está se dando conta que tem uma coisa que está passando a gente no teste de QI. Então, se você olhar o gráfico do teste de QI, várias IAs ultrapassaram o ser humano no QI médio, que é em torno de 100, 110. Tem IA com 130 em teste de QI. Então, se a gente não está próximo disso, eu não sei do que a gente vai estar próximo. Que eu gosto de estar próximo de pessoas inteligentes, como eu estou aqui do lado. E a IA é uma coisa inteligente, né? Então não tem como a gente se afastar muito disso. Mas o que ela vai acabar acontecendo é que ela vai estar na nossa vida sem a gente nem saber, né? E aí sim é uma inovação, são coisas que você utiliza e você nem sabe que está utilizando. Então ela vai estar embutida dentro de software, já está, né? Mas vai estar cada vez mais, dentro de software, dentro do celular e tal. E aí você nem vai nem saber o que você vai estar usando. Então eu acho que a gente não pode perder esse fio da meada. Se a gente ficar para trás nesse momento, a gente não vai ter como voltar mais. Então esse é o esforço de uma instituição ela de fato estar digitalizada, e aí eu pego o que o João falou, a gente tem que ter os dados têm que estar concentrados num só lugar, a gente tem que estar com esses dados integrados, não tem como. A gente lá no Moinhos, a gente tem um ERP que é o MV e 52 sistemas que circundam ele, que não se conversam, né? Então, assim, o Felipe é Felipe C. Cabral em um, é Felipe CC em outro. E, cara, são ambiente, todo mundo está rindo porque é assim, em todos os lugares é assim. E a gente está já criou um barramento, todos os dados estão ali, aí agora sim eu consigo dado, informação, conhecimento e IA. Então, agora sim eu consigo. Então, você fazer a limpeza é o fundamental agora. É você entender que o dado é importante, que ele tem que estar concentrado num lugar e que a partir daí você implementa a IA. E outra coisa que eu acho que agora meio viajando, que vai ser uma coisa que vai evoluir muito na medicina especificamente, eu não sei em quanto figura, mas o gêmeo digital. Eu acho que a gente vai conseguir se clonar de uma maneira muito rápida e que a gente vai conseguir testar equipamentos, testar tecnologias, testar medicamentos no nosso clone antes de colocar ele para rodar no mundo. Então, a gente tem feito alguns estudos sobre isso, sobre gêmeo digital lá no Moinhos, algo ainda muito incipiente, mas eu acho que talvez o futuro da saúde role por aí, por a gente não fazer mais testes em animais ou em seres humanos, mas no seu próprio gêmeo digital, por que não? E aí eu sabia que ia aparecer a inteligência artificial, né? E realmente não dá para fugir, mas eu queria pegar aqui um gancho, até para que... Sim, a gente muitas vezes quando pensa em inovação, pensa em uma coisa meio foguete indo para a Lua, né? E vocês deram alguns exemplos aqui de realmente coisas que seriam transformadoras. Eu queria provocar, se vocês têm algum caso para compartilhar de uma inovação
que pode ter sido um processo, uma coisa simples, tipo, resolvi o problema de conciliação bancária, automatizando a geração de, sabe, ou seja, também mostrar que dentro de instituições bacanas como a que vocês representam, também é possível inovar sem que toda inovação precise ser uau, vai para a capa do jornal. Vocês têm algum caso assim na cabeça para contar? Cara, muito rápido. Os é uma instituição grande, já falei aqui várias vezes, e é uma instituição de excelência. Então, toda a área ela faz as coisas com muita excelência. De fato, isso é verdade. Só que a transição de uma área para outra, ela não tem excelência, porque não é ninguém que faz, né? Então, assim, toda a área só se preocupa em ser excelente, disputa para ver quem vai ser excelente, mas a transição não faz. Quando a gente começou a vender a telemedicina, eu falei assim, não, beleza, eu preciso vender esse produto, botar, receber, pagar e entrar aqui. Não tem como fazer isso. Porque ninguém... Mas como é que é o fluxo completo para eu montar isso? Ninguém sabia. Então, que a gente parei uma funcionária minha, eu falei assim, cara, vai em todas as áreas, mapeia esse processo e a gente vai conectando todas as áreas para que a gente possa vender um produto. Eu não conseguia vender. Aí um dia eu entrei na sala do senhor e falou, Felipe, por quê? Você acredita que você não consegue vender dentro da sua instituição? Você não consegue um produto novo, botar na rede, o cara pagar no cartão de crédito. Não pode pagar parcelado. Porra, por quê? Então isso foi uma baita inovação quando a gente implantou. Porque aí a gente conseguiu vender. A primeira venda que a gente fez uma festa, estourou champanhe. Caraca, pagaram no cartão de crédito. Não parece um absurdo? É isso aí. Então, Moinhos de Vento, uau, sexta, qual é o último ranking? Quarto melhor hospital da América Latina, do Brasil. Venderam o teleconsulta porra, no comemorando, Livre, não, comemorando que rápido, conseguiu passar o cartão, né? Isso, então, assim... Não, cara, a gente... Fato muito... que eu falo, é simples, mas foi encantador para o cliente de fato, quando a gente implantou o totem de auto-check-in. Uma coisa básica, né? Você agendou sua consulta, você chega no local, você não precisa lá, pô, meu RG está aqui, cara, crachá, precisa assinar 30 vias de documentos para que seja feito isso. E a gente implementou o check-in hoje, 75% dos nossos atendimentos passam direto no totem, não passam direto na recepção com a gente. Eliminamos vários processos dentro da companhia e essa foi uma de umas pontas que a gente até pode contar como extraordinário, né? Porque é um fato que poucas instituições fazem. Extraordinário, né? Extraordinário, mas era uma solução, se eu falar simples, tem um pessoal da TI aqui que vai ficar puto comigo. Mas é uma solução que a gente entendia que era básica, necessária para o nosso cliente e foi executada com muita excelência. Muito bom, pessoal. A gente está se aproximando aqui do final e aí eu queria assim, abrir um espaço para vocês fazerem considerações finais, se vocês pudessem dividir dicas, recomendações, caminhos que devam seguir, não devam seguir, com o pessoal que está aqui nos ouvindo, para os que ainda estão acordados. Cara, se eu puder dar uma dica, acho que para todos aqui é IA, estudem, processem, usem todos os dias, todas as horas, em qualquer momento, que isso vai facilitar para vocês daqui 1 mês, 2 meses, daqui 1 ano, isso vai ficar muito mais fácil para vocês todos, né? Eu acho que a gente vai ser o processo de... A gente nem sabe como é que chega a imagem às vezes na TV. A IA vai ser a mesma coisa em todos os processos da nossa vida, né? Eu acho que ela vai ser fundamental. Tenho certeza que já é fundamental para a educação hoje, para vocês aprenderem, mas ela vai ser fundamental para o dia a dia nosso, para a melhoria das nossas performances. Eu gosto de frases, né? Eu estava lembrando a frase aqui do Steve Jobs, quando ele voltou para a Apple, né? Que ele saiu, depois ele voltou para a Apple. E aí uma das frases dele, quando ele voltou, que virou logo ali da Apple durante um tempo, foi uma coisa assim, salve aos loucos, aos desajustados, aos desregrados, porque quem é louco o suficiente para achar que pode mudar o mundo é quem de fato faz, né? Então,
Eu acho que é isso, a gente saber que a gente tem um problema, a gente saber que vai ser difícil a gente resolver um problema, mas que se você for louco, que nem esses dois, o suficiente para achar que você consegue resolver, são esses caras que resolvem, né? Então, quem tem ideia, quem vai, batalha pelas suas coisas. E aí eu vou falar outra frase também, que é do Alvin Toffler, se não me engano, que é o analfabeto do século XXI vai ser aquele que não é aquele que não sabe ler nem escrever, é aquele que não sabe desaprender para então aprender novamente. E além de ser louco, você tem que também saber que todo dia você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que ler, porque só assim você vai se desenvolver e só assim você vai conseguir cada vez progredir mais, né? Então, acho que fica esses dois conceitos aí. Estude, mas também seja louco para tentar implementar suas ideias. E se der errado, tá tudo certo. Vai lá e tenta. Você nunca quebrou, né? Nem você. Mas poderia e faria de novo, não faria? Não, a gente quer quebrar para vocês. A gente se quebra todo dia e se reinventa todo dia. Vou também tomar a liberdade de deixar uma mensagem aqui, final. E o Felipe dividiu muito essa história de intraempreendedor e empreendedor. Assim, eu não distingo tanto assim, sabe? Eu acho que nem, assim, empreender, seja no sentido de criar, montar negócios, isso tem a ver com perfil, nem todo mundo precisa ser assim, mas a minha provocação escutem, né? A gente tem, né, 2 orelhas, 2 ouvidos, olhem o mundo e os ambientes onde vocês estão inseridos com muita atenção e tentem entender onde estão os problemas. A partir do momento que você entende profundamente onde estão os problemas, e isso pode ser dentro de uma instituição que vocês fazem parte, ou criando uma solução para um problema, vocês começam a enxergar o mundo de uma forma em que vocês vão propor soluções para aquele problema e vocês se tornam peças fundamentais de transformação, né? Então, assim, eu acho que a gente está caminhando para um mundo em que as atividades repetitivas e braçais, elas tendem a se tornar substituídas e obsoletas, né? O exemplo lá do conciliador de conta bancária. Assim, se esse cara não estiver olhando para o departamento financeiro e até mesmo para as atividades dele e pensando onde estão meus gargalos, onde é que eu consigo inovar e melhorar, num sopro esse cara deixa de existir, né? Então, assim, pensando na nossa existência, o quanto mais fundamental e capaz e transformador a gente for nos ambientes onde a gente está, e para isso não só ouvir e entender e olhar de forma crítica os processos, os problemas, como também estar aberto para aprender e buscar as soluções, que esse é o segundo passo depois, né, de entender. Eu acho que isso é aonde eu tento no meu dia a dia gastar energia, né? Eu acho que a gente com 2 minutinhos aqui de antecedência, não sei se tem alguma pergunta, alguma dinâmica, mas se não, eu queria agradecer aqui a todos pela atenção. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho com a tarde de vocês. Obrigado. Obrigado a todos.